Então, vamos lá. Resistência elétrica. Primeira coisa que eu vou te contar é que a resistência elétrica ela é inerente ao condutor, tá? Em alguns exercícios, a gente vai citar que é um condutor ideal. Então, se é um condutor ideal, a gente vai considerar que é um fio metálico em que você, mesmo sabendo que tem uma resistência ali, essa resistência ela vai ser desprezível. A gente não vai considerar, tá? Então, o que eu vou te fazer aqui, primeiro é te mostrar a ideia de resistência. Então, vamos lá. Coloquei dois fios metálicos, dois condutores, né? O condutor 1 e o condutor 2. E coloquei dois portadores de carga. Se eu criar uma diferença de potencial ali, porque naturalmente o portador de carga, ele não vai sair de uma extremidade do condutor e vai para outro, já que existe uma resistência para ele passar. Então, é como se eu falasse o seguinte para você, deixa eu fazer uma analogia. Você não vai atravessar. Deixa eu pensar numa boa analogia, só pra você ver. Então tá, imagina que tá tendo um sorteio na escola e exatamente na hora do recreio, nesse dia é o recreio do ensino médio, infantil 1, infantil 2 e todo mundo, e você é sorteado pra chegar na cantina e pedir o que você quiser de graça. Você percebeu que você só vai correr naquele monte de gente, um fazendo fila, xingando, falando que um passa na frente, o outro passa atrás, 200 pedindo, 200 fazendo alguma coisa. Se você tiver um incentivo, então, é o que acontece com a diferença de potencial. Se não tiver diferença de potencial nesses fios condutores, o portador de carga não vai, tá? Então, nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos colocar uma diferença de potencial, então vamos imaginar que aqui é 5 volts e aqui é 3 volts, todos dois, tá? E aí é você voltar a imaginar o que a gente fez no primeiro vídeo, né? Então ali tem alguma coisa empurrando para essa carga passar. Beleza, o que vai acontecer? A dificuldade da portador de carga passar por dentro do condutor é chamada de resistência elétrica. Dá para você imaginar, porque a forma como cada condutor é construído pode aumentar ou diminuir a resistência, né? Então, imagina, ele vai colidir, um portador de carga colide com a estrutura diversas vezes. Quanto mais é intrincada a estrutura, maior é a colisão, tá? Então, nesse caso, vamos colocar aqui, ó, bateu aqui, voltou, bateu, voltou, bateu aqui, veio pra cá, bateu aqui, veio pra cá, bateu aqui, veio pra cá, saiu, pronto. É um processo de corrente elétrica. O que vai acontecer se você for pensar num condutor passando num portador de carga, passando num condutor com uma estrutura mais intrincada, ainda mais complexa? Você vai começar a tentar. Bateu, voltou, bateu. Eita, bateu, voltou, bateu. E vocês estão vendo que eu tô fazendo ele sair na raça. Então tá, o que vai acontecer é que nós vamos ter no próprio condutor uma resistência muito maior. Então tá. Então nós vamos estabelecer no nosso circuito um elemento que vai representar que naquele ponto do circuito existe uma resistência à passagem de carga, tá? Então, o elemento que representa a resistência Então, vamos lá. Quando eu quiser contar para você, no meu circuito, que existe uma parte dele que é extremamente resistente à passagem de carga, eu vou indicá-la falando, bom, aquela parte ali, ela tem um resistor. Então, eu vou te contar para que serve um resistor, o que é um resistor e, em geral, para que serve um resistor. O resistor, ele é um elemento que, se você procurar, dar uma googlada aí agora e puxar imagens de resistor, você vai ver que ele é pequenininho. E ele tem faixinhas coloridas nele. E essas faixinhas servem para quem é técnico em elétrica, para saber quanto vale essa resistência, né? Então, um resistor, ele tem resistência elétrica, tá? Ele tem ou ele oferece resistência elétrica. Então, primeira coisa, qual é a função de um resistor? Então, vamos lá. A função, em geral, de um resistor é fazer controle de corrente elétrica,
Então, quando eu quero construir um circuito com um determinado valor de corrente elétrica, se eu quero correntes maiores ou menores, o jeito de eu fazer isso, literalmente, é colocando e retirando o resistor ou rearranjando o resistor, tá? Então, eu quero que você... Então, assim, a gente tá começando bem do básico e definindo as coisas muito claramente, porque o que a gente tem num resistor? Qual é a transformação que acontece num resistor? Já que eu quero justificar, então, o resistor, quando você coloca no seu circuito, ele vai fazer uma conversão que em alguns momentos é interessante, mas em grande parte dos momentos que a gente tem, não é interessante. O resistor, ele converte. Então, vamos lá. Eu estava falando para você que um resistor, então, tem a função de a gente conseguir controlar a corrente, tá? Então, a gente consegue ele mexer nas resistências para fazer isso. Mas ele tem, intrinsecamente a ele, uma conversão de energia que não é interessante. Ele converte energia elétrica em energia térmica. É por isso que os aparelhos eletrônicos aquecem. Você tá perdendo... Então, vamos lá. Você tá perdendo uma energia que é super importante, que faz o seu celular funcionar, o seu computador funcionar, a sua casa funcionar, a luz da sua casa funcionar, a sua TV funcionar, mas essa conversão cobra um preço. Nem toda energia produzida consegue ser convertida em energia elétrica, consegue ser convertida no que você quer. Isso vai te lembrar um pouquinho uma ideia da segunda lei da termodinâmica, que não dá para fazer uma conversão 100%. E isso na elétrica é muito claro, e a gente dá um nome para esse processo que converte energia elétrica em calor. Chama efeito Joule. A gente vai estudar as contas do efeito Joule, mas o que me interessa nesse exato instante é que você já entenda o fenômeno. Quem é o efeito Joule? Toda vez que você está ligando alguma coisa na eletricidade e você percebe a produção de calor ou emissão de calor através do corpo, você está vendo ali efeito Joule. Em alguns instantes o efeito Joule é interessante. Você adora o efeito Joule, por exemplo, no chuveiro. Você quer muito efeito Joule. Você quer efeito Joule pra caramba. Você quer efeito Joule, por exemplo, na misteira. Você quer efeito Joule no secador. Você quer efeito Joule na chapinha. Ali no ferro de passar roupa. Ali são momentos em que o efeito Joule... A gente dá um jeito de aumentar o efeito Joule o quanto a gente puder. Mas, por exemplo, para o seu celular e para o seu computador e para a sua TV... esse efeito não é interessante. Você não quer que o seu liquidificador aqueça, você quer que o seu liquidificador gire e bata cada vez mais rápido. E gire cada vez mais rápido. Entendeu? Então tá. O resistor. Eu vou ficar fazendo esse desenho o resto da minha vida, toda vez que eu quiser falar de resistência. Não vou, mas não vou mesmo. E aí eu vou te contar uma coisa sobre notação. Então vamos lá. Voltei aqui, cuidado com a edição. Você vai ter duas possibilidades de notação. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Para quem tá fazendo aquela elétrica hardcore, que é sangue na veia, que é engenheiro eletricista, porque não existe engenheiro elétrico, porque engenheiro elétrico teria que ligar na tomada. Chama engenheiro eletricista. Se você tá com aquilo ali na veia, o cara consegue te falar que você não pode desenhar um ou outro dependendo do tipo de projeto. Meu amor, você tá fazendo vestibular. Você tá fazendo vestibular, você não quer nem saber. Para você, os dois têm a mesma função e são aplicados na mesma forma. Não tem diferença nenhuma, tá? O que eu vou te contar é que alguns vestibulares... Essa notação aqui, ó, foi iniciada principalmente em vestibulares paulistas, tá? Que a gente vê mais. Mas, em geral, essa daqui, ó, a cobrinha, também é super bem vista. E isso daqui a gente vai falar que é uma notação de resistor. E aí a gente vai falar que é um resistor fixo. Eu vou conversar sobre a possibilidade de ter um resistor variável. Porque a gente vai ler ali, ó, o resistor, ele te informa a resistência dele. Então, beleza, a resistência dele nós vamos assumir agora como notação, que eu vou colocar como R maiúsculo. Você não pode usar R minúsculo, porque você vai compreender que R minúsculo vai ter uma resistência específica para ele, tá? Então, eu tô só te adiantando. A notação de resistor é essa.
A resistência de cada resistor vai ser contada, tá lá, ó, você vai ler lá, a resistência vale tal. Como é que isso vai ser expresso na física? Então, além da notação, eu vou te dar aqui a unidade de medida no sistema internacional. Unidade de medida no SI. Todas as vezes em que nós formos medir resistência elétrica, você vai medir numa unidade muito bonita, que é o ômega, tá? Eu tentei fazer o mais bela possível, é um ômega, mas o nome da unidade não é ômega, o desenho da unidade é ômega. Ah, professor, esse não é o ômega, é o ômega sim, é o ômega maiúsculo. O nome da unidade é ohm. Por exemplo, eu posso falar que essa resistência aqui tem 5 ohms, tá? E aí eu vou te contar agora como é que eu relaciono a diferença de potencial, a corrente elétrica produzida e a resistência